Oi, pessoal. Bom, vamos focar um pouquinho mais agora a partir do que a gente começou a estudar na última aula, no último módulo. A gente pegou um pouco sobre biodiversidade no geral, citamos ali sobre os grandes reinos e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar um pouco do reino protista, mas antes disso vamos partir ainda dos 5 grandes reinos que a gente citou ali atrás, né? Que a gente citou no último módulo. Os seres vivos são divididos nesses 5 grandes reinos, e quais são eles? Eu vou estar citando um pouco mais de exemplos aqui agora, e não simplesmente os nomes como a gente falou antes, e depois a gente vai aprofundar um por um. A gente tem então o reino Monera, como a gente já viu anteriormente, que está representado aí pelas bactérias e cianofícias, ou as algas azuis, que fazem fotossíntese, que são procariotos e unicelulares. Nós temos no reino protista o reino protista, onde a gente vai encontrar os protozoários, as pirrofícias e as crisofícias. Nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouco. O reino fungi, então vamos lá, de novo, Monera, protista, agora fungi. O reino fungi, onde a gente vai ter ali os fungos do tipo Myxomicetos, os eumicetos, a gente vai estar tratando de cada um deles ali também. O reino planta, o reino vegetalia, né, onde a gente vai ter os vegetais no geral. Agora, dentro do reino vegetalia, do reino planta, a gente vai encontrar o que a gente chama de vegetais inferiores, que estão representados aí pelas clorofícias ou as algas verdes, a gente vai falar mais sobre elas, as rodofícias ou as algas vermelhas, e as feofícias ou as algas pardas. As rodofícias, algas vermelhas, às vezes confundem com aquela história da maré vermelha. Nós vamos ver daqui a pouco que não é bem isso. São as algas vermelhas, elas são do reino protista, são do reino planta, certo? Pensando em vegetais inferiores, tá certo? Mas a gente vai diferenciar um pouquinho as algas vermelhas do que a gente chama aí de maré vermelha, que está lá no protista, como a gente vai ver já já. As feofícias são as algas pardas, as mais conhecidas e mais comuns para a gente. Agora, a gente tem também os vegetais intermediários. Os intermediários são aqueles que a gente enxerga como se fossem vegetais mais simples e inferiores. São as briófitas, os musgos, as hepáticas. Esses vegetais bem rasinhos, bem pequenininhos, ficam em região úmida, molhada, aquilo ali, naquela umidade, bem baixinho, não consegue desenvolver muito o tamanho. A gente vai estar tratando deles aí, entender um pouquinho mais sobre esses vegetais intermediários. Nós temos as pteridófitas, que estão também dentro dessa classificação, como vegetais intermediários. As pteridófitas são representadas aqui pelas samambaias, as avencas, e a gente vai tratar especificamente sobre eles em breve. E os vegetais superiores? Os vegetais superiores entram, então, as gimnospermas e as angiospermas, que a gente já conhece, já ouviu esses nomes. As gimnospermas, aquelas que vão produzir sementes, né, os pinheiros, por exemplo, e as angiospermas, que são aquelas que vão produzir sementes, né, só que as sementes estão dentro de um fruto. Nós vamos tratar de tudo isso um por um. E o reino animalia, ou metazoa, que pega todos os animais, ok? Nós vamos aprofundar em cada um deles, nós vamos entender cada um deles, e agora então a gente vai concentrar aqui no protista, o primeiro deles, certo? Então, Monera, a gente viu ali atrás, a gente tinha uma separação. São organismos simples, são organismos unicelulares, mas são procariotos. Aí agora a gente vem para o primeiro dos eucariotos, que seriam os protistas. Os protistas são unicelulares, como a gente viu lá no Monera. São primitivos, como a gente viu no Monera. Porém, são eucariotos. Você vai ter um pouco mais de complexidade, você vai ter um pouco mais de desenvolvimento, você já vai ter um núcleo diferenciado com um envoltório nuclear separando o material genético, você vai ter organelas membranosas, você já vai ter uma complexidade maior, que é a característica dos eucariotos, né? Então, primeiro marco para você diferenciar protista de Monera, Monera procarioto, as bactérias e algas azuis. Você está tratando de organismos sem um envoltório nuclear, sem um núcleo diferenciado. E o protista, você já vai ter eucariotos representados aqui. Dentro dos protistas, a gente vai ter então os protozoários e algas. As crisofícias e as pirrofícias, que são as algas douradas ou dinoflageladas. A gente vai tratar delas, né? Alguns autores colocam também dentro do reino protista as clorofícias, que são as algas verdes, as feofícias, que são as algas pardas, e as rodofícias, que são as algas vermelhas, como eu citei para vocês ali atrás, agora há pouco, né?
Agora concentrando um pouco nas crisofícias, então, as algas douradas aí, que são aquelas que não existe nenhuma dúvida, elas são classificadas aí como protistas mesmo por todos, né? Vocês estão vendo aqui nas ilustrações como que são essas algas e por que elas se chamarem algas douradas. Elas vivem no plâncton marinho, constituindo principalmente o fitoplâncton. O plâncton, ele tem a parte que é o zooplâncton, onde você tem protozoários ali, e você tem o fitoplâncton, que é a parte que vai fazer fotossíntese. No fitoplâncton, então, a maioria dessas crisofícias, ou dessas algas douradas, elas são as chamadas diatomáceas. As diatomáceas são essas algas que elas são constituídas por uma carapaça, a sua estrutura, as células delas, elas são protegidas por uma caixinha de sílica, como vocês podem ver nessas estruturas aqui, nessas imagens aqui. E essas caixinhas, muitas vezes formadas em fractais, elas revestem e protegem as células das crisofícias, das algas douradas, e quando a alga morre, ainda assim essas caixinhas, essas carapaças de sílica permanecem. E elas permanecem, e delas, do ajuntamento delas, é que a gente vai ter a formação daqueles diatomitos, aquilo que a gente vê na água, que parece pedra, mas não é, são rochas de diatomito, que são acúmulos dessas carapaças, dessas estruturas de sílica, e é de onde se extrai a sílica, né? Ainda, pensando nas crisofícias, eu falei que elas fazem fotossíntese. A gente sabe que aquela história de que a Amazônia é o pulmão do mundo não é bem assim, porque se a gente fosse pensar em quanto que se produz de oxigênio no mundo, você vai ter que focar muito mais nas algas do que pensando numa floresta tropical. Mas as crisofícias, então, aqui em especial, como eu falei, fazem fotossíntese, possuem cloroplasto e clorofila. Por isso que elas conseguem realizar fotossíntese. Só que além disso, as algas douradas, elas têm, além da clorofila, que é um pigmento verde, elas têm a fucoxantina, que é um outro pigmento amarelado. Isso, a composição, a junção disso forma aquele padrão que deu o nome para elas de algas douradas. Agora a gente tem também as pirrofícias. Eu falei das crisofícias, as algas douradas, que está aí representando a parte que faz fotossíntese ali no reino protista, mas você tem as pirrofícias também. São algas também, fazem fotossíntese também, são as dinoflageladas. Como que elas são? As pirrofícias, então, ou dinoflageladas, elas têm também uma carapaça, como a gente viu ali nas crisofícias, certo? Você vai ter uma carapaça da mesma maneira, são unicelulares da mesma maneira, são eucariotos, pois são protistas, certo? São biflagelados, são clorofilados, então fazem a fotossíntese, como eu falei, vivem no plâncton, mas essas vão viver tanto no mar quanto em água doce. Tá? É o que a gente tem aqui de destaque para elas. Olhando para essa estrutura, esse esquema, elas têm várias formas distintas, mas sempre constituídas por essa carapaça protetora que faz parte depois entra na sua constituição e depois elas vão formar, como eu mostrei antes, aqueles diatomitos, né? Algumas das pirrofícias, elas são bioluminescentes, através de reações químicas conseguem emitir luz. Algumas vão produzir substâncias tóxicas, e aqui entra aquilo que eu citei lá atrás, pode confundir lá com as algas vermelhas, falando que são formadoras da maré vermelha, não é. Essas pirrofícias ou dinoflageladas que em algumas situações em algumas delas, produzem substâncias tóxicas, essas substâncias tóxicas podem matar peixes ou animais. Elas é que vão constituir as marés vermelhas, que são perigosas, ok? Não as algas vermelhas. Não confundam esses dois nomes. E a gente ainda tem as euglenofícias, as euglenas principalmente aqui, ou similares a elas. Dessas, o que nós temos? Elas são os organismos euglenoides, que tem aquele formato de euglena mesmo, não sendo exatamente as euglenas, com o nome próprio aí. Elas são unicelulares, elas são eucariotas, são flageladas, só que as euglenas elas têm essas fibras contráteis aqui, que elas vão fazer um papel mesmo de contração ali na sua célula. Essas fibras se chamam mionemas, e um detalhe das euglenas é que a parte da frente delas é diferente do que a gente imagina. Quando a gente imagina um flagelo, a gente acha que o flagelo é a parte de trás. A parte anterior, a parte da frente da euglena, é onde a gente tem, o polo anterior dela, é onde a gente tem o flagelo. Nesse polo anterior, a gente tem uma invaginação. Essa invaginação ela vai terminar
no reservatório. E na base desse reservatório é que vai nascer o flagelo, ok? Do lado ali, a gente vai ter o estigma, que é chamado de mancha ocelar. Do lado dessa invaginação, dessa parte onde vai estar nascendo ali o flagelo, tá certo? E do lado dele também, tudo na parte anterior, na parte da frente dela, eu vou ter um grande vacúolo contrátil, e esse vacúolo se esvazia nesse polo anterior, se esvazia nesse reservatório e expele água, ok? Ele se esvazia ali no reservatório e esse vacúolo contrátil vai estar expelindo água. Bom, como eu falei, fazem fotossíntese, tem cloroplasto. Só que o carboidrato que eles produzem e guardam, né, na sua reserva é o paramilo. A reserva das euglenofíceas é o paramilo. É como ela guarda o que ela está produzindo através da fotossíntese, ok? A reprodução das euglenas é como por cisciparidade ou bipartição. Uma vai pegar e vai se dividir em duas. Ela duplica todo o seu material e ela se separa e divide em duas células, ok? Essa é a primeira parte que a gente viu aqui do reino protista. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais. Até mais, pessoal!